descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. A revolução da longevidade talvez seja a grande transformação do século XXI. Nós não estávamos programados para viver tanto. Por exemplo, eu. A expectativa de vida da minha geração, nascida em 1945, era de 43 anos. Hoje, no Brasil, está em 75. No meu período de tempo, que não é nada em termos da história da humanidade, são 32 anos a mais de vida. E isso vai ter uma influência não só para as pessoas que já chegaram à velhice, mas tem uma influência retroativa. Todo mundo vai ter que se preparar, não para viver 60. Essa pelezinha que antigamente estava preparada para 60 anos, hoje ela vai ter que durar 90, 95, minha visão, o meu sistema. Então, a revolução é completa, não só do ponto de vista individual, como é que eu vou me preparar para essa revolução, para essa longevidade, mas é social, porque tem um impacto em tudo que acontece, e eu diria que a maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Eu tenho observado que as pessoas que hoje têm mais de 60 anos são as mesmas pessoas que fizeram uma revolução de comportamento nos anos 60 e nos anos 70. Elas estão revolucionando a forma de envelhecer. Eu gosto de chamá-las de ageless, ou sem idade, ou inclassificáveis. São pessoas que não aceitam o imperativo seja um velho, que não mudam a forma de ser porque envelheceram, que continuam amando, cantando, dançando, trabalhando, namorando e fazendo muitas coisas até que eles já faziam, continuam fazendo e inventando novas formas de ser. O que a gente precisa é fazer essa transformação de não só ganhar anos e somar anos à vida, mas de somar vida aos anos. Eu tive uma infância muito infeliz, porque a minha mãe morreu, eu tinha 7 anos. Éramos em 9 irmãos. Logo em seguida, meu pai casou com uma viúva que tinha 3 filhos. E não deu certo. Aí esparramamos todos os irmãos pelo mundo, por aí afora. A vida dele sempre foi de muito trabalho, né? Ele teve que lutar e abrir o caminho dele sozinho, sem ajuda de ninguém, até chegar a Campos do Jordão, que é onde ele está agora, né? Eu fui garçom, de garçom passei a barman, de barman eu fui promovido a maître. Então eu comecei a trabalhar com 10 anos, hoje tenho 84, faz 74 anos que eu trabalho. E não fiquei rico ainda. Mas já levei e levo a vida que eu quero, né? Eu gosto muito de todos os esportes. Adoro futebol, adoro todos os esportes. Mas a minha paixão é corrida e futebol. Me lembro quando pequena,
Ia com ele aos campinhos de várzea e ele jogava. Jogava bola na várzea, né? Mas adorava. Jogava mal, mas adorava. Era, como se diz na gíria, era grosso. Ele entrou pro banco de reservas, né, do time de futebol. E quem gosta de ir pro banco de reservas, né? Ele não seria diferente. E o banco é duro. O banco é duro, viu? Você ficar na reserva vendo outro jogar, você adorando jogar, como é duro ficar no banco. Eu não sei como é que tem cara que aguenta, acho que é por causa do dinheiro. Aí eu falei, puxa vida, eu gosto tanto de esporte, precisava arrumar outro esporte. Descobri um grupo de corrida nessa época, falei, vou me empreitar por esse caminho, né? Deixou de jogar futebol de várzea, passou a correr. Assim, gostou e virou maratonista. Ele diz que ele só vai parar de correr mesmo aos 90 e poucos anos, e isso talvez até ultrapasse, né? Eu não parei mais e fico assim muito feliz por poder correr. Então, do jeito que eu estou me sentindo agora, eu não sei até onde vou, mas eu vou longe. Acho que vou. Eu comecei a surfar aos 58 anos por causa do meu filho, Val. Ele tinha uma síndrome rara na visão e ele, aos 24 anos, fez uma cirurgia e nessa cirurgia ele perdeu totalmente a visão. Depois que eu fiquei cego, uns 3 anos depois, eu vi uma entrevista na rádio do professor Cisco falando sobre o projeto aqui e que ele gostaria de trabalhar com pessoas com vários tipos de deficiência. E ele veio procurar o Cisco no dia seguinte, mas em casa ele não comentou nada com ninguém. Aí uns 2 meses depois é que eles vieram a descobrir. Aí eu vim ver de perto, se ele tá surfando, não me falou nada, né? Quando ela veio aqui numa manhã, o Cisco falou para ela, escuta, ô Benha, você não quer fazer uma aula? Aí eu, não, Cisco, não tô com mais idade para isso, não. Não, se você não gostar, faz uma aula. Se você não gostar, não precisa vir mais. Aí eu vim, fiz a primeira aula, me apaixonei pelo surf e continuei. Isso foi uma coisa muito legal pro Val, porque ele que puxou a família para cá. A Edmeia puxou seu Chico para surfar em pé. Mas o pior não é isso. O pior é que a gente faz a primeira aula e se apaixona, né? Então, queria falar assim, amor à primeira onda. Porque a gente, quando pega uma onda que a gente sobe numa prancha, é um momento, assim, único. É um momento mágico, né? Pra gente. A gente se vê, assim, em pé, em cima de uma prancha, uma onda. E de lá pra cá eu não parei mais. E só me arrependo mesmo de não ter começado antes, né? De esperar até os 58 anos para começar. A qualquer momento da vida, você pode fazer uma intervenção a caráter individual. Por exemplo, a pessoa que fumava e parou de fumar aos 30, ela vai ganhar muitos anos de vida com saúde do que aquele que continuou fumando até os 60. Porém, não significa que se você deixar de fumar aos 60, você não vai ter ganhos. E é isso que é importante as pessoas perceberem. A qualquer momento que você que era sedentário passou a ter uma atividade física, você vai subir, você vai juntar massa muscular, você vai ter mais capacidade ventilatória, cardiovascular, etc. Eu me apresentei voluntário aos 17 anos na tropa paraquedista, que era a única tropa que admitia aos 17 anos. Foi muito difícil o meu ingresso, porque eu não pesava os 60 quilos exigidos pelo Exército. Tive que comer banana e beber água para chegar aos 60 quilos. Uma série de dificuldades. Consegui passar. Depois dessa luta, entrei para o Exército.
O lema dos paraquedistas militares é que querer é poder. Se você quer, pode até voar. Então isso me encantava. No dia 22 de maio de 1957, eu realizei o meu primeiro salto. E súbito, eu estava me aproximando e entrando num avião enorme, barulhento, assustador, com uma trouxa nas costas, um monte de soldados apavorados, os sargentos gritando. Eu pensei, estou morto, não vai dar certo. Até que recebi os comandos: preparar, levantar, enganchar a porta. Que pavor, vou morrer. Saltei, deu tudo certo, abriu. Que beleza! Me apaixonei. 60 anos saltando de paraquedas e não quero parar mais nunca. Você é incansável, né? De manhã ele faz as aulas de respiração, são 2 horas de pé, fazendo movimentos de flexão, 2 horas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos para dar aula de respiração. Depois disso, ele dá aula também, tá ok? Do Aikido. Passando isso, ele é acupunturista, tá ok? No final da tarde, vem para cá, dá a aula dele e segue o Aikido como uma doutrina de vida. Não é uma rotina de uma pessoa de 80 anos, nem de 70 anos, e muita gente de 50 não faz. É uma rotina pesada. Com o envelhecimento, o tempo passa a ser um capital, uma riqueza. Você não quer mais desperdiçar o tempo, passar o tempo, gastar o tempo, matar o tempo. Coisa que quando você é jovem, você nem pensa. Você nem pensa no tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Mas quando você é velho, você tem pouco tempo. Então o tempo é uma riqueza. Você não quer desperdiçar um só minuto, fazer algo que vai... Você sabe que você vai ter pouco tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, são 10, são 20, são 30 anos, mas não são mais o tempo que eu tinha quando eu era jovem. Então eu acho que o tempo, não é que ele passa rápido, nem demora. Ele é um valor, ele é mais cuidado. Então, como você valoriza tanto, você não desperdiça. Então, para mim, o tempo hoje não passa nem rápido nem devagar. Ele é diferente, porque ele é o meu principal capital. Então, eu só gasto meu tempo nas coisas que eu realmente valorizo e são importantes para mim. E por isso eu aprendi a dizer não. Porque eu não vou gastar meu tempo com bobagem e fazer coisas que eu não quero fazer só para alguém ficar feliz. A medicina sempre foi uma inspiração desde a época que nós deixamos os
nosso lar lá em Pirangi, e o objetivo era somente esse, fazer medicina a qualquer custo, em qualquer circunstância. O pai dele queria que ele fosse médico, só que ele era o filho mais velho e ele queria ajudar o pai na farmácia. Então, ele fez farmácia, se formou para ajudar o pai. Concluído o curso de farmácia, eu achei por bem vir a São Paulo para poder melhorar a minha situação profissional e minha condição material. Aí que a família começou a crescer e aí que ele viu que farmácia estava bem difícil, entendeu a situação. Eu cheguei e ia à Bolívia fazer medicina. E não fiquei lá porque a minha pressão era alta e eu não consegui me manter lá. Depois de um tempo, ele resolveu ir para a Argentina. Através de alguns conhecimentos dele, ele ia conseguir trabalhar num laboratório e poder fazer a faculdade. Por incrível que pareça, existe um intercâmbio intercultural entre os países que homologam a sua estada lá para cá. Acontece que naquela oportunidade o contrato se rompeu. Quer dizer, eu vivi em papos de aranha. Eu falei, bom, fazer medicina aqui e depois ter que fazê-lo em São Paulo, ou então fazer com validação, não vai dar certo. Então, voltei para cá. Então ele falou que não ia sacrificar a família dele por causa de um ideal dele. Ele ia transferir esse ideal para uma outra época que ele tivesse condição de fazer. Eu vi obrigado, então, em fazer concurso. Foi quando eu ingressei na Justiça do Trabalho. Como a faculdade de medicina era uma coisa muito distante por causa do horário integral e tudo mais, então ele, para acumular alguma condição melhor no cargo que ele já desenvolvia, que ele era funcionário público, em 1971 ele entrou na faculdade de Direito. De maneira que eu fiz o direito em função da necessidade de me preservar funcionalmente, materialmente e intelectualmente também, né? Foi uma felicidade só para a família. Tinha os filhos ainda pequenos na ocasião, né? Ainda estavam todos bem adolescentes ainda, né? Todos ficaram muito felizes de ver o pai recebendo um diploma com a idade que ele já tinha, né, na ocasião. O Dr. Edson sempre foi uma pessoa muito predestinada e sempre muito dedicada, e sempre procurou correr muito atrás daquilo que foi o seu objetivo, né? Quando ele se aposentou, eu nunca imaginei que ele fosse ficar sentado dentro de casa lendo jornal, porque ele nunca foi disso, nunca foi de ficar parado. Aí ele começou a correr atrás do sonho dele, que era fazer medicina. Foi daí que ele não parou, nunca nem pensei que ele se aposentando fosse ficar em casa sem fazer nada. A minha mãe, quando meu pai ainda estava em vida, ela era uma pessoa muito controlada, muito centrada, caseira, uma dona de casa, né? Ela brincava, se divertia com a família, assim, mas o oposto do que é hoje. Era criar os filhos, né? E mais nada, né? O casamento é uma surpresa, foi uma surpresa muito grande para mim, muito grande. Tudo que eu não esperava aconteceu. Então eu era assim uma pessoa controlada, fiscalizada, entende? Medida. Era assim a minha vida. Meu pai pegava no pé dela, não deixava ela dançar, não deixava se divertir, né? Ele era meio bravão, né? Mas uma excelente pessoa, um excelente pai, um amigo. Mas ele era, em cima dela, não dava moleza pra ela, era controlador. Porque não era pra complementar homem, não era pra ficar perto. De sábado só que podia arrumar a máquina de lavar, que podia ver defeito na casa. Que às vezes eu pensava que eu tava acertando, eu tava errando. E aí depois, com o falecimento dele,
ela, na minha opinião, ela se rebelou com a vida, né? Foi o meio dela se libertar dos traumas, dos medos, das pressões que ela tinha com meu pai, né? Foi o meio dela se revoltar com a vida, um grito de liberdade dela. As mulheres invejam, em primeiro lugar, a liberdade masculina. Segundo, elas invejam fazer xixi em pé, que também é uma forma de liberdade. E os homens não invejam absolutamente nada nas mulheres. Isso já fala de uma diferença de gênero gritante na nossa cultura. As mulheres querem ter mais liberdade com o corpo, mais liberdade sexual, mais liberdade profissional, mais liberdade individual. E acontece alguma coisa em torno dos 50 anos, pode ser a menopausa, pode ser o medo de envelhecer, pode ser a urgência do tempo, que elas sabem que não tem mais tanto tempo assim. E elas dizem, peraí, agora chega, eu cuidei a vida inteira do marido, dos filhos, dos meus pais, cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. E agora eu quero cuidar de mim, eu quero ser livre. Eu não quero mais ficar obedecendo o que os outros querem de mim. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. É um recomeço. Então elas fazem coisas que elas nunca imaginaram fazer, como fazer uma tatuagem ou cantar. Eu fui cantar depois de velha. Aprendi. Nunca tinha cantado, eu fui cantar e adoro cantar e já me apresentei. Eu não canto nada, mas eu não estou ligando, porque eu estou gostando, eu estou tendo prazer, eu me divirto. Bom, a minha rotina, ela muda um pouco, mas normalmente eu acordo 3 horas, 4 horas da manhã. E quando eu vou correr da manhã, eu vou tipo assim 5 horas da manhã. Corro 10 quilômetros, 15 quilômetros, depois volto, tomo banho e vou trabalhar. Eu mesma não conseguiria acompanhá-lo em todas as coisas que ele faz. Porque ele trabalha, né, num hotel em Campos do Jordão, ele corre, treina essa corrida, às vezes ele corre de manhã, às vezes à tarde, eu não sei nem os horários exatos que ele corre, mas ele é muito determinado. Então ele faz aquele horário de treino quase que diariamente. Ele trabalha todos os dias de pé, entendeu? Como maître, acorda cedo. Um dia eu tive que fazer aqui uma auditoria noturna. Foi quando 4 horas da manhã resolvi sentar, né? Falei assim, bom, acho que agora vai acalmar, né? Vou ficar tranquila e tal. Bati ele na porta de vidro ali para ir para academia, treinar, para sair, para correr. Eu falei, caramba, será que isso é ser velho? Eu quero ficar velha assim também, entendeu? O Oswaldo não fez isso aos 84. O Oswaldo fez isso antes de tê-lo. Provavelmente foi o jovem Oswaldo que decidiu fazer isso. Foi o jovem Oswaldo que um dia decidiu acordar cedo e praticar esporte. É o mesmo Oswaldo. A diferença é que ele está mais extenso no tempo de vida. Por outro lado, algumas pessoas até diriam de maneira que é curiosa, assim, mesmo aos 84 anos, ele levanta todos os dias. Esse mesmo, ele dá uma indicação adversativa de que Oswaldo não deveria fazê-lo. Isto é, quando se diz mesmo aos 84 anos, como se fosse um interdito, uma proibição ter mais idade e fazer algo que é agradável, que é saudável. Você vai ser, na velhice, o somatório das experiências, dos eventos que você viveu antes. E você vai envelhecer de acordo com os eventos que vão acumulando ao longo desse curso de vida. Então você só pode explicar o envelhecimento a partir disso. E atribuir à velhice, à soma dos anos, aquilo que na realidade é um somatório das experiências que podem ser muito diferentes de uma pessoa para outra.
Dançando ou correndo, eu sinto que tenho 40 anos. Quando eu termino uma corrida, parece que me dá mais tranquilidade. Essa vivacidade dele, nunca que eu diria que ele tem 84 anos e assim, 54 de trabalho e começou a correr aos 50, hoje tem 30 que já corre. Ele resolveu mudar um hábito de vida dele e ele não pensou que no futuro ele fosse estar velho, ele só pensou em mudar para viver mais. Ultimamente, o que mais tem aumentado, segundo as revistas, é futebol e corrida. Corrida, caminhada, então, né, virou uma doença. Todo mundo quer fazer caminhada, todos os médicos recomendam caminhada. Então, se caminhada é bom, imagina a corrida. É muito mais, melhor, né? Eu não me via, com 58 anos, pegando uma prancha e indo surfar, né? Vou pegar onda. Não me via mesmo assim, porque eu achava que era coisa para jovem, era para, né? Não era para minha idade. A gente tinha bastante preconceito devido à idade. Você achava que o surf não era mais para uma idade de 62 anos, né? Que o surf era um fantasma pra gente, seria só para jovem. Eu recebo bastante críticas às vezes. Tem amigas minhas que quando eu falo assim, amanhã eu vou surfar. Nossa, surfar? Elas ficam espantadas, sabe? Mas não é aquilo que eu não gosto, é aquela crítica, sabe? Porque, nossa, você com essa idade, você vai surfar, vai pegar onda. E tem muita gente que fala assim, mas você consegue mesmo? Você fica em pé na prancha? O que limita eles à prática do esporte moderno, por exemplo, é a vergonha. Então, se ele tem um acesso fácil com pessoas que são profissionais, que saibam que dosar a intensidade do exercício, eles são capazes de tudo. Praticar esporte com idade avançada é se tornar mais jovem. A gente tem uma fase da vida da gente que a gente tem os filhos, a gente cria os filhos, a gente se dedica aos filhos, tudo que a gente faz, que leva uma vida de trabalho e dedicação à casa, marido, filhos, né? Então, quando chega numa certa idade, que nem na minha, eu estava com 58 anos, meus filhos já estavam criados, né? Então, eu falei, agora chegou a minha vez, né? Agora que eu vou procurar fazer alguma coisa em benefício a mim. Então foi assim que a gente começou a surfar, né, e afastar esse fantasma que a gente achava que idoso não era para essas finalidades. No fim, a gente hoje está no meio dos jovens, no meio do pessoal, aí surfando, brincando. O que traz mais saúde é a felicidade de romper barreiras, superar, né, alguns obstáculos que a idade social te traz, fala, poxa, você não pode mais fazer isso. E quando eu vejo os meus alunos praticarem esportes e se sorrir numa onda e tal, eu sei que isso está promovendo saúde. Olha, no meio da garotada, a gente sente, não só, a gente sente estar em uma família. Às vezes a gente está dentro d'água, às vezes um garotinho passa remando, olha, aí tia, você é boa, rema, sabe? Você tá deitado já esperando a onda chegar mais próximo para remar. Então é uma coisa gostosa, você se sente bem, porque você tá na inclusão, você tá com um jovem, com um adolescente, e o respeito é mútuo mesmo, né? A socialização que ela tem promove a saúde também, promove o bem-estar dessa pessoa, porque
Ninguém enfatiza a idade, ou o defeito, ou a necessidade especial que ela tem. Então esse ambiente é salutar. E é isso que faz ela ir mais. Então. Eu acho que o surf é um esporte que é para todos, não tem limite de idade. Você pode começar com 4, 5 aninhos e pode estar com 80 anos aí surfando, né? Eu acho que antes da gente pensar, eu não posso, vamos tentar. Porque se a gente não tentar, a gente nunca sabe se pode ou não, né? De repente você fica naquela, eu tenho vontade de ir, eu tenho vontade de surfar, eu passo na praia, eu olho o pessoal surfando, eu fico me imaginando lá, mas para mim ir lá, eu sei que eu não posso. Não, tenta. Não diga assim, eu não posso, né? Vai lá e tenta. E é isso que aconteceu comigo. Eu vim, tentei, gostei, vai. É difícil envelhecer numa cultura que diz que velho não pode isso, velho não pode aquilo. Só que velho pode tudo. Pode tudo e pode mais ainda do que podia quando era jovem, porque ele é livre para escolher o que ele quer e para fazer de acordo com a sua própria vontade. E tem mulher que não quer mais transar, por exemplo. Fala, eu transar por obrigação, achava aquilo um horror. Fazia porque tinha que fazer. Agora, graças a Deus, estou velha, não quero mais. E tem outras que é o contrário, que transavam com um cara que não gostava e agora, mais velhas, namoram com um cara que gosta e transam, mas não querem casar. Então, quanto mais livre você é, mais você pode romper com os tabus que cercam a velhice. Porque não tem absolutamente nada que um velho ou uma velha não possa fazer. O resto é preconceito, é tabu, é estereótipo. E ainda bem que tem muito velho que não quer mais esse rótulo, né? Agora eu sou velho. Muita gente usa a velhice como desculpa, né? Agora eu sou velho, não vou mais transar. Mas nunca gostou de transar. Tem outros que falam, agora eu sou velho, eu vou pintar meu cabelo de verde. Então, não existe regra. E isso eu acho, a beleza da velhice está justamente em seguir a sua vontade e inventar a sua forma de envelhecer. Não é para ser imitar, não é para imitar. Fulano envelheceu bem, quero ser igualzinho. Aí já não é bela velhice. A beleza da velhice é seguir a própria vontade, ter o foco no próprio desejo e inventar a sua forma de envelhecer. Cada salto é uma emoção nova, um prazer novo, uma experiência que se renova. É um prazer indescritível. Só voando você pode saber quanto é bom. Quando me veem indo para o salto, estranham, olham e dizem, será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai para o avião? Não é possível, vai se machucar. Passam por mim carinhosamente, cuidado, moço. Veja se eu pode saltar. Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu estou jovem, eu estou inteiro, eles que se assustam comigo. E eu me assusto com o susto deles.
adrenalina faz bem para o coração. Às vezes eu fico adrenado por prazer, já não por medo. No início era medo, era insegurança. Hoje, a adrenalina é para formar um grupo, juntar 20 paraquedistas. Tem que ser muito perfeito, o risco aumenta. Eu não tenho a menor dúvida de que alguém que desenvolva atividades que gerem adrenalina em alta porcentagem, que essas pessoas têm uma movimentação vital muito maior. Desse ponto de vista, quando alguém se coloca com mais de 70 anos praticando isso, ele mantém ali uma vitalidade, que eu não chamaria de jovialidade, porque a vitalidade é algo que aparece em todas as fases da vida. Alguém que a sustenta no tempo, alguém que é capaz de levar essa vitalidade por um tempo muito mais extenso, dentro do próprio tempo de vida que tem, sem dúvida vive, né, com muito maior capacidade, muito maior alegria, muito maior vibração. Meus familiares, minha esposa, meus filhos, meus netos, às vezes eu percebo que eles estão preocupados, porque eu estou saltando nessa idade. Mas eles não têm a ousadia de me pedir para parar, porque eles sabem que eu respiro paraquedismo, que eu vivo paraquedismo e que eu estou em boas condições para fazer. Eu não sei como parar. Felizmente, tenho uma boa saúde, nunca tive um acidente grave e estou saltando, me sinto jovem, isso me dá gás, me dá juventude. E acho que vou parar depois, sei lá quando, 85 anos. Quando eu não conseguir subir a escada para entrar no avião, eu não posso mais saltar. Mas até lá vou saltar com prazer. A gente percebia que Sensei parecia que tinha alguma dificuldade no movimento na hora de abaixar, de levantar. Foi uma luta para ele aceitar que ele precisava ir ao médico, olhar que pudesse talvez ter algum tipo de restrição, que o quadril não estava tão bom assim. Aí os alunos começaram a perceber que durante o treino ele mancava um pouquinho e também estava ficando um pouquinho mais torto. A gente procurou vários ortopedistas, eles constataram que ele tinha um desgaste já de cartilagem e na parte óssea do quadril, mas todos afirmaram que a prótese total não daria mais a mobilidade que ele precisaria para dar aula. A médica falou que a dor que ele sentia era como se ele estivesse quebrando a perna, toda vez que ele mexesse a perna. Ele vinha aqui, ele não só fazia todos os movimentos, como ele dava aquecimento também. Ele foi ao médico, tá ok? Com um raio-x que qualquer um de nós não andaria mais com aquele raio-x. Eu, como médico, vi isto e não andaria mais. Ele chegou, os movimentos que ele fez lá para o médico, né? Eram movimentos que nem nós, treinados, conseguiríamos fazer, muito menos ele com aquele quadril. No dia que o professor Ono fez a consulta com um colega, o Dr. Honda, que é especialista em quadril, ele viu a radiografia do professor Ono e disse assim, olha, aqui tem uma destruição completa da cabeça do fêmur e aí necessita de uma cirurgia urgente, porque é impossível um quadril desse se movimentar. Aí o professor Ono falou assim, pelo contrário, doutor, eu consigo, além de movimentar, eu consigo lutar. Eu vou demonstrar para o senhor. E nessa demonstração ele se levantou-se, jogou o quadril, o joelho em cima contra o ar e esticou a perna até quase alcançar a lâmpada do consultório do médico. Então isso, o cirurgião ficou muito assustado, pensou que era uma radiografia de um outro paciente, solicitou uma nova radiografia para confirmar esse diagnóstico, porque é impossível uma pessoa com uma artrose completa movimentar dessa maneira. E a surpresa foi que a radiografia confirmou essa suspeita de uma destruição completa da cabeça, sendo que o paciente, além de não sentir grandes dores, conseguia o movimento completo desse quadril.
No dia da cirurgia, eu acompanhei a cirurgia, o ortopedista veio conversar comigo, o nome dele é Dr. Emerson Honda, e ele falou assim pra mim, eu não garanto que ele vá ficar com as duas pernas do mesmo tamanho, porque tem 13 centímetros de desnível entre uma perna e outra. Segundo pós-operatório, eu fui para o hospital vê-lo, né? Entrei no quarto, ele não estava. Falei, mas cadê o sensei? Foi, né? Não, ele já estava com o andador fora do quarto andando no segundo pós-operatório. Uma pessoa de mais de 80 anos com uma cirurgia de fêmur. Já estava andando. Voltou a treinar logo, e logo que ele voltou a treinar, ele adaptou a musculatura dele a aceitar aquela prótese e ele poder fazer todas as posições que ele fazia antes. Ele mesmo trata de desmistificar isso. Ele mesmo trata de dizer uma frase que é a frase que a gente ouve sensei sempre. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa. Basta você observar seu corpo, conhecer seu corpo, olhar para o seu corpo e qualquer pessoa faz. Então é isso que ele está mostrando para a gente. Que superação não precisa ser herói. Basta ser dedicado, porque no fundo qualquer pessoa faz.体のいろいろな不調であり、自分が若い時にいろいろ無理した原因もあるでしょうけど、ね、それによってその悩むとかね、それによってどうするっていうことを考えないですよね。毎日毎日朝起きて腕が痛い、朝起きて腰が痛い時はおかげさまで生きてる証拠だと思ってね、神様に結局仏様にお礼を言えば、それで人間は一日一日が楽しいですよね。そうすると私がそうしてると家族の人たちもそういう思いで私を面倒見てくれますよね。家族の人が家族の人からあんまり大事にされるということは本当にいいですけど、あんまり大事にされると自分がなんか年取ったらね、おじいさんみたいな気になりますよね。ごめんなさい。年はおじいさんなんですけど、まだそういう気持ちがないですよね。Limites são fronteiras, não são barreiras. Uma barreira é aquilo que impede. A fronteira é aquilo que delimita e você pode ultrapassar. Né? Portanto, as tuas fronteiras é você que cria quando você tem condição de fazê-lo com independência, com autonomia. O que o torna quem é, não é ele ser ono, é ele ser sensei. Né? Porque sensei em japonês é professor. Portanto, é a docência, né, que o coloca no caminho de querer continuar de maneira exemplar. Não vê-lo na academia, provavelmente para ele significará a redução da natureza exemplar, daquilo que ele deseja como mestre. Ele não é chamado de mestre à toa. Ninguém o chama de Ono Sensei à toa. Porque, de alguma maneira, por ter uma perspectiva exemplar, ele é alguém que inspira, que anima, que motiva. Bom, se ele passou décadas fazendo isso em relação a outras pessoas, ele faz isso em relação a ele mesmo. A dor, no caso, é secundária, né? Ela é ultrapassada. Escrever dói bastante. Escrever perturba. Faz com que você tenha pesadelos. Cozinhar faz com que você se queime. Faz com que você tenha que mexer em coisas que estão muito perigosas no teu lado. Ainda assim, isso é lateral frente àquilo que se deseja. Por isso, é uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né, não só radiante. Aquela que te dá a capacidade de sentir o fluir da existência. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quem quer faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, então você precisa estar impregnado daquela vontade árdua de lutar por um objetivo para que você tenha o ideal de consumá-lo, né? Então, se você tem o objetivo para alcançar, tem que superar todas as dificuldades pertinentes àquilo. Desde que ele se conhecia por gente, na verdade, a vontade dele era fazer medicina. Quando ele
foi fazer o vestibular na Uninove, eu falei, Deus seja abençoado. Que ele consiga, né? Estava aposentado e queria realizar o sonho, era o que a gente mais queria na vida, que ele conseguisse realizar esse sonho. Quando ele declarou para todos nós que ia prestar o vestibular, não era muita surpresa para nós. Era, sim, uma preocupação muito grande, porque não é todo dia que aos 76 anos, um jovem ancião, né, 76 anos, presta o vestibular e concorre com jovens de 18, 19 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo, a família toda. Não houve ninguém que falasse, não, é muita idade, não vai continuar, não vai aguentar. Aí ele provou para todo mundo que ele ia conseguir. A idade é um fator secundário que o indivíduo se objetiva a fazer algo, a idade não é problema de forma nenhuma. A primeira vez que encontrei o seu Edson na sala de aula, uma questão deixava passar em branco, tanto por mim e por todos à minha volta, né? Que era, quem que é esse senhor? Eu, particularmente, pensei, como é o primeiro ano do curso de medicina aqui, pode ser que seja o presidente do CREMESP. Eu vou dispensar, eu quero, sei lá, talvez a faculdade é nova, estamos na primeira turma, possa ser alguma autoridade, algum secretário da saúde, que sei eu, né? O presidente do CRM, alguma autoridade importante, porque já a primeira imagem que passava era uma pessoa, né? Um porte importante, assim, né? Mas nunca ia imaginar que seria um colega de turma, né? Para todos nós, quando nós descobrimos que ele era aluno, causou uma surpresa geral. Falei, nossa, esse senhor é aluno nosso, né? E para nossa surpresa, o alvoroço total, né? E as especulações. O que será que ele está fazendo aqui? Será que é fruto de alguma aposta? Que ele decidiu prestar o vestibular, fazer medicina, um sonho? O começo das aulas foi meio cansativo, mas de qualquer sorte a graça da garotada enriquecia meu espírito de meio envelhecido, e acabei levando as coisas de tal maneira que no fim acabei sendo absorvido por tudo aquilo sem me perceber que eu era tão velho em relação a eles. Realmente isso trouxe a juventude de volta para ele, porque além de estar realizando um sonho de vida, ele estava também trazendo uma experiência diferente para aqueles jovens que estavam na faculdade. Tanto eles usufruíam desse convívio, como meu pai também, porque meu pai tornou-se mais jovem e eles tornaram-se mais experientes com a vivência que meu pai sempre teve. Qualquer nova atividade é um desafio. Você está diante de um desconhecido. E se você não tem uma programação mental de aceitar que aquilo é um desafio, que você tem os elementos para poder enfrentar o desafio e superá-lo, você se coloca numa atitude mental defensiva. Depende de você, depende da sua atitude, olhar para aquele obstáculo e dizer, eu vou dar a volta por cima e vou me dar bem. Ou se deparar com aquele obstáculo e recuar. Isso é fundamental. Há determinadas coisas que fazem com que as pessoas possam envelhecer melhor ou não. Se você tem essa autoestima, se você tem um feedback importante que as pessoas gostaram do que você fez, se você ficou em casa de pijama lendo jornal, você não tem esse feedback. Essa autoestima só você próprio pode se dar, que é limitada. Mas se tem outras pessoas dizendo, pô, que legal, você está com 80 anos fazendo medicina, puxa, isso é fantástico, você volta para casa com a bola cheia. Então essa autoestima também é importante. E ela só é alimentada se você se expõe e pode mostrar que você tem a capacidade de fazer isso. Então são coisas todas que estão relacionadas à forma em que você encara a vida para que você possa envelhecer de uma maneira ou de outra. Tem um velho ditado que eu tenho mania de abordá-lo com uma dose de frequência, parece até meio enfadonho. Ele diz o seguinte, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Isso significa que se você persistir nos seus objetivos, a coisa passa a pertencer a você também, né?
Foi então nesse diapasão que eu levei a minha luta e continuo lutando e acabei sendo absorvido pela própria história que eu pretendia consumar. Graças a Deus não atrapalhou nada a idade dele. Porque ele conseguiu fazer tudo o que ele quis, ele fez. Tudo que ele planejou na vida dele, ele conseguiu fazer. Então, se a idade atrapalhasse, ele não teria feito. E nesta noite concretiza-se o objetivo de um eterno sonhador, que nos deixa uma importantíssima lição de vida, resumida numa frase de George Eliot: nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Senhoras e senhores, Dr. Edson Gambugi. Cumprimento de uma promessa. Somos gratos à homenagem que acabamos de receber e o apoio dos colegas, principalmente no início do curso, quando ainda estávamos enferrujados após quase 30 anos. Logo ao grande arquiteto do universo, criador de tudo que existe e existirá, que ilumine nossas mentes, fazendo com que possamos exercer nossa profissão segundo Hipócrates, com ética e zelo. Obrigado. Aos 82 anos, quando ele se formou, foi um motivo de alegria mais ampla ainda e ampliada também, porque além da família, tinha os colegas da faculdade que viveram e conviveram com ele durante o período, que tornaram-se amigos. Nós sabíamos das dificuldades dele, porque nós sabíamos que era um amigo nosso, mas era um amigo dos seus 70, 80 anos. Então isso era muito interessante, essa diferença de idade e a maneira como ele se portava, e de maneira que nos deixava bastante à vontade para tratá-lo como um amigo, não como um idoso, né? E sim como um amigo nosso. Para mim, a realização do seu Edson, de se formar depois de 6 anos, uma fase já avançada, para mim prova que o ser humano não tem limite. Foi uma alegria só, né? Porque era uma festa interior da família inteira. E a gente falou, puxa, conseguiu, né? Foi sacrificado, foi difícil, mas ele chegou a realizar o sonho que ele tanto queria, né? Foi uma situação que realmente me apraz muito, porque foi o único dos poucos objetivos que eu sempre postulei na vida e consumei com fazer medicina. E hoje, por exemplo, a despeito de tudo, eu me sinto formado. Isso aqui é importante, porque o que eu lutei no passado para consumar, nem todos conseguiriam. Eu, segundo nós nos reportamos aí em algumas oportunidades, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E dentre essa gama de escolhidos, eu tive o privilégio de concluir o curso. A mudança da minha vida foi, eu fiquei viúva, fiquei casada há 51 anos, né? Depois eu fiquei viúva, só separei com a morte, porque o cara era fera, né, meu? Aí ele morreu, eu falei, vixe Maria, agora o que eu faço, né, parada? Mas aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Eu falei, vou fazer uma viagem primeiro. Falei que ia ficar uns 10 dias fora, fiquei 90.
Chegou lá, tinha uns piá fazendo tatuagem. Eu achei interessante. Eu falei, menino, quanto você cobra pra fazer isso? Ah, pra senhora nada. Tô lá na casa do parente. Eu falei, então faz. O que ela quer fazer? Mostrou pra mim o desejo, escolheu a tribal, né, meu? Pra quê? Eu não sabia que cortava a pele. E eles tiraram aquele sangue. Eu falei, a cabeça vai cair. Tinha hora que dava aquelas agulhadas assim. Eu falei, caiu agora. Ai, meu Deus. Mas eu sofri muito. Ainda um menino falou, se a senhora quiser assim morder esse pano, pode. Eu falei, será que fazer tatuagem tem que morder esse pano, né? Não me explicaram nada, coitadinhos, né? Aí quando eu tinha que voltar pra minha casa, eu tinha que dar uma explicação. Como é que eu saio a pureza e volto com a tatu, né, parada? Foi mole não, viu, meu? Ai, mas eu sofri muito. Mas aí foi interessante. Porque aí eu pus assim o nome, né? Era de minha libertação. Foi uma tribal. Porque eu tinha que chegar aí e dar um nome pra minha tatuagem, né? Pra turma toda, né? Enfrentar toda a família, né? Aí eu voltei pra casa. Cheguei em casa. Ué, mãe, o que é isso? Eu falei, minha libertação. Fui bem decidida, minha libertação. Isso aí é uma tatuagem. Mas de verdade? Eu falei, ué, claro que é. É nada. Um cuspia no dedo, passava. E sai, eu falei, qual o tempo? O dia que eu morri, né, parado? Uma das coisas curiosas é que às vezes a pessoa encontra comigo e diz assim, professor, eu agora resolvi estudar depois de velho. Eu digo, lamento, depois de velho é a morte. Você decidiu estudar depois de novo, porque o que sucede à juventude é exatamente a idade madura. Não existe o depois de velho é o final. Por isso, não há uma idade em que isso possa ser feito. Por exemplo, uma pessoa não se libertou porque ela ficou mais idosa, mas porque ela ficou viúva. Ela deixou de ter alguém ao lado dela. Se isso tivesse ocorrido aos 30 anos de idade com essa mesma condição, pode ser que o resultado fosse idêntico. Que ela ia sair pelo mundo a fazer coisas que antes desejaria fazer e que não o faria. Evidentemente que isso é possível quando nós estamos num outro tempo. Há algumas décadas, por exemplo, mesmo alguém absolutamente livre, aos 70 anos de idade, dificilmente teria condição de fazer uma tatuagem, porque se olharia com uma estranheza muito superior àquilo que se tem hoje. Nós tivemos não só um avanço na idade média da população, como tivemos também um maior avanço da individualidade, isto é, da liberdade de se comportar como entenda mais adequado. É a liberdade que é o capital. A liberdade de ser você mesma, seja como for. Então, eu descobri que envelhecer, para mim, para muitas mulheres, é o melhor momento das nossas vidas. Então, eu não tenho nenhum medo de envelhecer. Deixo esse medo para as jovenzinhas que acham que o corpo é o principal capital. Pra mim, eu tô achando joia. Eu acho lindo. Eu tenho piercing, muitos piercing, tenho na língua. Tenho 25 piercing, eu só comento em 22. Não posso comentar os 3. Aí a turma pergunta por que eu falo, vocês põem em mim onde vocês quiserem. Cada um acha um lugar no meu corpo e põe esses 3. Mas eu não posso falar, é intimidade minha, né, parada? Mas depois que eu fiz essas tatuagens, minha vida cresceu tanto, aumentou tanto, por causa do modo que eu tenho de compartilhar com as pessoas. Então a turma me pergunta, por que ninguém te critica? Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. Aqueles que riem pra mim, eu correspondo. Os que não riem pra mim, eu rio pra eles. Entende? É rir mais. Rir mais. Ai, tô envelhecendo, ai, tô com ruga, tô com bigode chinês, as pálpebras estão caindo. Em vez de sofrer e começar a fazer um monte de operação plástica e começar a fazer um monte de loucura que as mulheres brasileiras fazem, com pânico de envelhecer, eu comecei a rir. Então, eu aprendi a rir, brincar. E isso é muito mais gostoso do que ficar linda, magra e perfeita. Porque ninguém fica. O envelhecimento, por mais que a gente queira, por mais que a gente se cuide, é inevitável. Não há dúvida de que com a velhice vai te apresentar desafios. Tem coisas que não são muito agradáveis. Mas você sempre deve pensar na alternativa. O que é melhor? Envelhecer? Ou a única alternativa que é morrer jovem? Cultive um senso de humor.
É esse senso de humor que vai fazer com que as pessoas, inclusive os mais jovens, queiram estar com você. É o capital social. O meu sogro faleceu há 1 ano e pouco. Ele já estava com 103 anos. Vamos admitir, já não é uma idade jovem. Mas ele estava sempre cercado. Ele era querido. Ele tinha senso de humor. Pouco antes de morrer, a enfermeira perguntou a ele: e o senhor, quantos filhos mesmo o senhor tem? A resposta dele: por enquanto só 3. Pouco depois ele morreu. Isso é fantástico. É você ter essa capacidade de surpreender. É outra coisa que faz com que você permaneça jovem. Você surpreende os outros. Os fregueses vêm tomar café, alguns vêm almoçar, vêm jantar. E aqueles que não me conhecem me tratam assim normalmente, né? Alguns pode ser até que tenha alguma coisa que não fica muito bem numa pessoa velha. Mas quando eles passam ali naquela mesa e vê as medalhas, as coisas mudam. As pessoas vêm, quando chega ali na porta do restaurante e já vê aqueles títulos e tudo mais, aí já lembra: ah, não é aqui o senhorzinho que corre? Aí a gente já enche o peito, né? Com muito orgulho e fala assim: é ele mesmo, senhor Osvaldo. Eles acham que eu sou um exemplo de vida. Que essa maneira de viver, essa longevidade com saúde, vem da corrida. São poucas pessoas e milhares de corredores que conseguem fazer uma maratona. Numa maratona você não pode disputar com quem está ao seu lado. Você tem que ir na sua. Você tem que controlar movimentos de braço, como respirar, como mexer com a cabeça, o tipo de passada, ser curta ou longa, qual é que você vai cansar menos, qual é que vai render mais, qual é que você está mais apto a fazer. Então você começa a estudar e depois, ao longo da corrida, você muda de passo. Mas se você parar, você nunca mais esquece. E a chegada, mesmo caindo aos pedaços, é a glória. Muitas vezes eu cheguei bem, muitas vezes eu cheguei mal. Mas depois que você chega, é uma sensação indescritível. Não tem, é a melhor coisa do mundo. Que glória, que coisa boa. A gente sai do mar leve, tudo no período do decorrer do dia se modifica, porque a gente sai eleva muito a autoestima da gente, né? A gente, hoje eu pego a minha prancha para embaixo, faço toda, né? Toda exibidinha lá no meio do pessoal e vou pegar minha ondinha, né? E isso eleva bastante a autoestima da gente, a parte física da gente, a mental, porque tudo vai da cabeça da gente, né? A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é quem manda, né? Se não houvesse tanta saúde, tanta vida no mar, né? Não haveria tantos animais aí pulando na sua frente. Então essas questões de você contemplar o oceano com os animais marinhos, entrar dentro do mar, do oceano, onde tem 1000 propriedades, né?
sais minerais, o iodo e várias questões que estão envolvendo a pressão hidrostática, o balanço do mar, para questões de lateralidade, do equilíbrio, da melhora do equilíbrio, da paciência de retornar a buscar as ondas, da contemplação, da introspecção que você faz, da reflexão que você faz da sua vida quando você está a esperar uma onda, ou de compartilhar um sorriso no final da onda junto com o seu amigo, ou de vibrar com a onda, pô, que onda show que você pegou, que legal, falar sobre, contemplar o outro, né? Propor uma camaradagem, ajudar o outro, não, isso tudo ajuda, né? Na questão da terceira idade, isso faz parte de um momento único na vida, porque aquilo que se achava que tinha perdido, que é a sua jovialidade, a sua juventude, você retoma como uma brincadeira no mar. Isso é o que faz a proposta do surf. Surf é para diversão. Quando vou de encontro ao mar, vejo as suas águas em agradecimento ao Criador, pois ela foi para mim o meu primeiro berço. Então, é um agradecimento que a gente faz a Deus, às águas, porque realmente, quando a gente está no ventre da mãe, a gente está na água, né? Então, o mar, para mim, é isso. Intervalo de uma série para outra de ondas, a gente senta, tem que esperar vir uma onda. Estou olhando sempre para o céu, estou olhando, agradecendo, obrigado, Senhor, por mais um dia, por eu estar aqui, né, viva, com saúde, né? Que isso é tudo. Que nem eu falo, eu não tenho nada que pedir a Deus, eu só tenho que agradecer. E todos os dias eu agradeço a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, por mais uma onda, né? É isso que eu faço. Às vezes estou sentadinha na prancha lá dentro assim, eu estou olhando para o céu, estou olhando, estou agradecendo também. Eu tenho galera em todo lugar nesse mundo. Eu nunca fui passear, mas que eu tenho galera em Londres, Miami, São Gotardo, Mundo Novo, na Espanha, na Itália, no Japão, por todo canto. Eu sei que eu tenho, entende? Porque eu vivo no meio de jovens. Eu vou nas baladas dos DJs, eu vou na balada do batidão, eu vou na balada não sei do quê. Eu sou madrinha de rock and roll. Entro em tudo. Fico lá dentro, só jovem. Eu tô lá também, né, meu? Todo mundo adora ela, muito pessoal gosta dela. Ela é, ela é considerada um ícone no meio do motoclube, no nosso meio. Ela é considerada por todos os motoclubes, qualquer lugar que ela vai, ela é bem recebida, muito querida mesmo. Então a minha vida é uma vida assim gostosa, que eu sei controlar ela. Que eu penso que eu sei, né? Eu quero dar uma volta de moto. Aí ele falou, mãe, a senhora nunca encostou na moto? Eu falei, mas quem falou pra você que eu quero encostar? Eu quero é andar. E nós fomos dar uma volta. Comecei a levar ela nos motoclubes, né, nos barzinhos. E ela pegou o gosto, né? Ela pegou o gosto e vai direto, né? Não parou mais, né? Aí me convidaram a ser do motoclube, primeiro lugar onde eu fui. Lá desse motoclube GM do Brasil. Eu não queria por colete. Porque quando eu chegava que nem se vê lá no barzinho, nos encontros, eu era tão bem recebida. Nossa, que nem ficou fermento na massa, viu? Crescia, né, o coração. Eu não tinha coragem pro colete. Aí um dia eu fui em Santo André, comprei umas 10 camisetas, pus uma moto prata aqui e escrevi, eu não tenho sede, mas tenho todos os motociclistas a bandeirinha do Brasil, no meu coração, Ju, fiz frente e verso. Fala pra mim quem tem uma sorte que nem a minha, de ser madrinha dessa coisa linda, dessa multidão. Oi, quanta gente bonita, que é criança, é marido, é mulher, é rapaz, tudo coletadinho, todo mundo bonito, né, meu? Olha, acho que eu não vou, eu não vou morrer do coração. Até hoje, muitos anos já que ela tá assim nesse meio, não vejo ninguém questionar, ninguém reclamar, ninguém achar ruim, ninguém falar, pô, meu, uma senhora nessa idade fazer essas coisas. Não, de modo algum, muito pelo contrário, o pessoal incentiva e todo mundo fala, pô, eu queria uma mãe assim, né? Que bonito, quando eu ficar velho eu vou querer ser assim que nem você, né?
Eu não vou viver como eu vivi até hoje, que eu tenho certeza. Não dá tempo de eu viver como eu vivi até hoje. Mas o meu projeto de vida é essas glórias que eu tenho, essas alegrias, esse aconchego do povo, esse reconhecimento que Deus me deu de saber agradecer, de saber olhar cada sorriso, tudo para mim, enche meu coração. Então, meu projeto de vida é que eu morresse assim dentro dessa expectativa de alegria, entendeu? E amor. E o que a Simone de Beauvoir me falou com o seu livro? Que dá para ter uma bela velhice, apesar da crueldade do envelhecimento. Como? Tendo um projeto de vida. Tendo uma vida com significado. Não desistindo de si mesmo, não se aposentando dos seus desejos. Se reinventando. Tendo os projetos de vida grandes ou até pequenos. Que podem ser projetos como o meu, que é desde a minha infância, que é escrever. Ou podem ser projetos de vida que a gente vai descobrindo depois. Então, cuidar da minha casa, cuidar dos meus amigos, cuidar dos meus amores. Projetos de vida que eu vou inventando durante a minha velhice. Ou viajar, ou fazer cursos, ou aprender uma língua, ou cantar, ou dançar. Podem ser pequenos projetos. E a Simone de Beauvoir fala isso. Apesar da miséria que é o envelhecimento para grande parte das pessoas, aquelas pessoas que têm projetos de vida envelhecem melhor. お金持ちもね、どんな偉い人でもね、貧乏な人でもみんな年取っていくんですから、同じように。お金を持ってるかって言って長生きするってこともなし。ですから自分のね、いただいた命をね、十分に結局思いのままに生きるっていうことですよね。O que a gente está verificando hoje é que a gente tem um grupo de pessoas que está chegando à velhice muito diferente daquele grupo que chegou à velhice há 20, 30 anos passados. Em parte, isso é uma geração que teve experiências de vida diferentes, um curso de vida diferente. E, em parte, também é a percepção de que você vai viver ainda muito mais tempo. Então, você vai ter que buscar interesses para não ficar numa velhice arrastada, que vai durar 30 anos, e você meio perdido, sem saber o que fazer com esse tempo todo. O tempo passa assim muito rápido, né? E
chega uma fase agora da vida que a gente sabe que o tempo passa rápido, a gente já viveu um bom período, então a gente tem que aproveitar ao máximo o que nos resta e procurar com o quê? Com qualidade de vida, né? Você procurar fazer alguma coisa de bem para você. Eu acho que a velhice é você se entregar para ela. Tem muitas pessoas que se entregam antes do tempo. O velho não tem mais objetivo. Ele para, ele acha que terminou, que está doente, que dói as costas, que está barrigudo e fica deitado e para de viver. Esse é o verdadeiro velho. É a pessoa nova que não cresce, não quer ser feliz, não quer viver. Qualquer coisa, eu já tô velha, eu não vou pôr essas roupas aí porque eu tô velha já para a idade. Isso é uma pena. Quando a pessoa me trata como velho, é a hora que eu penso que eu sou velho, senão eu esqueço. A gente esquece que a gente é velho, a gente não sente essa, eu sou velho, eu sou idoso. Não, para mí não tem isso, sabe? めったにいつも道場にばかしいてめったに、友達と会いませんけど、昔の知った方と会った時いろいろ話がしますけど、どうもね、じいさん臭い話ばっかしで私にピンとこないです。やはし道場の若い人たちの中でもってね、いろいろとお話しした方が自分の得になりますよね。Eu só me sinto velho olhando no espelho. Senão eu penso que tenho 18 anos. Estou vivendo em plenitude. Por quê? Eu sou uma criança de 76 anos. Eu não tive infância, estou tendo agora. Saltando de paraquedas, brincando. Estou compensando as coisas onde eu estaria aposentado, parado. Eu acho que todos fazemos aquilo que sonhamos. Não importa onde estamos. Não é verdade? Então, viver bem aqui, ali ou acolá, depende tão somente de cada um de nós. Eu acho que para ser feliz a gente tem que fazer aquilo que nos traz felicidade, que nos dá prazer. Então eu acho que para todas as idades eu aconselho isso. Vem pro surf. E se equilibra, parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comparo essa longevidade com um presente que está sendo dado. E você pode aproveitar esse presente que lhe foi dado ou pode simplesmente desperdiçá-lo. As pessoas hoje estão se dando conta de que quando você chega aos 60, 70, você não está perto do fim. Você ainda tem muito tempo para poder acrescentar, para você continuar participando, desde que você tenha uma atitude mais positiva em relação a isso. Você aceita determinadas limitações, mas você fica liberado de coisas que antes na sua vida você tinha essa obrigação, você tinha filho para crescer, você tinha que alimentar, você era chefe de família, você tinha que fazer uma carreira. De repente você respira e fala assim, poxa, não tenho que me preocupar mais com isso. Eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. E quando você faz as coisas que você gosta, quando você tem esse estímulo de poder ter chegado a essa etapa da vida em que você está liberado, você está perseguindo as coisas que te dão prazer, você vai atuar de forma diferente. A única categoria social que todo mundo é velho. Porque ou você é homem ou você é mulher, ou você é homo, ou você é heterossexual, ou você é branco, ou você é negro. Mas velho, todo mundo é. Hoje ou amanhã. Então, assim como nos movimentos libertários, tipo Black is Beautiful, a gente devia vestir uma camiseta e ir para Copacabana, que é o lugar onde tem mais velho no Brasil, e eu, que sou velha de hoje, e eles, velhos de amanhã, nos manifestar gritando. Eu também sou velha, e velha é lindo. Então é isso, esse é meu sonho. Eu também sou velha, e velha é linda. A minha luta é que a gente comece a enxergar a velhice em toda a sua beleza. Quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione, que a pia
pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, me chamem de velho Gagá. Ser eternamente adolescente nada é mais demodê. Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione, que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer do meu próprio nome, me chamem de velho Gagá.